Olá, amigos da JPTV do portal JP News, mais uma edição do programa Estúdio Aberto ao vivo aqui pela Rádio Progresso Montenegro, na companhia do Ernesto Lauer. Tudo bem, Lauer? Tudo bem. De segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã. Quarta-feira ensolarada, dia muito bonito. E os nossos radionautas, a satisfação e meus cumprimentos a todos. Vamos aos assuntos que foram ou serão notícia. Isto. Na terra, na capital do estado Tanino, Brasil. Né? Isso aí. Era assim que se dizia antigamente. Bom, Ernesto Lauer, vamos agora para a primeira informação aqui do Estúdio Aberto em relação à nossa ciclovia, né? A Promotoria de Justiça já entrou com uma ação principal para a demolição da obra, né? É o que se apura na mídia, é de que essa ação já foi intentada e que o prefeito estaria sendo notificado para prestar defesa preliminar, né? Para depois verificar se aceita ou não e também se defere a liminar. Eu particularmente acho que a liminar é muito difícil, porque uma liminar tu dá para evitar um perigo, sabe? Um perigo iminente, o atual. Agora, no caso aqui, a ciclofaixa está pronta, não pode fazer mais nada. Então, se demolem essa obra e depois a ação é julgada improcedente, teria que repor. Então a despesa é dupla, né? Então, normalmente os juízes, em situações dessa ordem, eles aceleram o processo, mas não dão a liminar até ter uma prova consistente, né? Se bem que o que se está alegando é que o prefeito Paulo não observou determinadas regras, como a de ouvir o Conselho Municipal de Trânsito. Seria uma omissão dele. E isto possibilitou essa ação, né? Agora, é evidente, ele vai ter a defesa dele, de dizer, por exemplo, que o Conselho é meramente consultivo, né, e não deliberativo, e como tal, ele não precisaria ouvir o Conselho. Se ele entende, quando é consultivo, é isso, tu tem dúvida, tu consulta. Se tu não tem dúvida, tu realiza. Claro, perfeito. É por aí o caminho. Agora, vai depender muito, lógico, da prova, né, que foi carregada ao processo e tal. Ok, Laura, eu gostaria de fazer uma justiça aqui nas mídias do Grupo Progresso de Comunicação. Nós fizemos referência, e foi um dos destaques da semana passada, a uma matéria que tem o Lauer como o agente principal, né, que dizia que ex-promotor de justiça diz que não há elementos suficientes para o impeachment de Paulo Azevedo. Na verdade, eu quero cometer agora uma questão de justiça. Na verdade, não é um ex-promotor, é um promotor aposentado. Promotor aposentado, é. Promotor tu continua sendo, né? Continua sendo, é. Inclusive eu recebo do Ministério Público, da Procuradoria-Geral de Justiça os meus poupudos vencimentos, né? Certo. Entre aspas. De aposentado e não de ex-promotor. Claro. Bom, Laura, em função desse assunto, tu foste arrolado como testemunha do prefeito Paulo Azevedo. Como é que foi essa? Já chegou essa comunicação oficial para ti? Não. Para mim foi surpresa, né? Porque eu me manifestei aqui no nosso programa. Nosso programa Estúdio Aberto. E, em razão disso, o Grupo Progresso editou no JP News, né? Essa matéria. E também depois no jornal. E eu acho que em razão disso, dessa minha manifestação, dizendo que eu não via dolo, né, na ação do Paulo, havia uma irregularidade, isso é evidente, né? Okay. Tanto é verdade que possibilitou essa ação por parte do Ministério Público. Veja, todo ato administrativo, se ele cumpriu as regras legais, ele não pode ser questionado, porque é a vontade do administrador que deve prevalecer. Nenhum outro poder pode ingerir, né, dentro da área de atuação do outro, se não houver uma ilegalidade, né, uma irregularidade, vamos dizer assim. E no caso aqui, sim, não teria ouvido o Conselho. E também há outras irregularidades apontadas pelo Ministério Público. Então, em cima disto é que houve o processo. Agora, eu disse
que o agir na área penal ou na área da irregularidade administrativa, né, da infração administrativa, a vontade tem que ser direcionada para um determinado fim, aquele de cometer a irregularidade propriamente dita, conscientemente cometer. E eu não via isso, né, eu não via o dolo, essa vontade consciente de prejudicar alguém, né. O Paulo, ao fazer a ciclofaixa, ele visou o bem-estar, a circulação dos ciclistas. Travou a mobilidade urbana, eu sou contra a ciclofaixa, travou a mobilidade urbana, travou no centro, né? Nós tivemos um crescimento vertiginoso, né, de veículos, nem tantas bicicletas circulam pelo centro, muito mais veículos, então esse custo-benefício aqui não está certo, não fechou. Agora, que esta ação tenha sido dolosa, não, porque ele fez em favor de uma parte da comunidade, os ciclistas. Então, ele está realizando o bem comum, né? Se bem que é uma parcela, mas isso não quer dizer pescoço, né? Claro. É isso que é importante. Em razão disso, qual não foi a minha surpresa, que ao abrir o jornal, ao escutar o rádio, eu verifiquei que tinha sido arrolado como testemunho o doutor Rui Simões, o Paulinho Petri, o doutor Natanael, né, foram arrolados como testemunhas. Evidente, eu não fui consultado nem nada, eu fui arrolado, né, unilateralmente. Agora, eu tenho a obrigação de prestar depoimento. Sabe que uma comissão dessa natureza, ela não pode coagir a testemunha, mas ela pode pedir ao Poder Judiciário que faça a condução coercitiva, inclusive, da testemunha, né? Porque é uma comissão que está prevista em lei, então ela tem poderes de ação, né? Claro, ela não tem esse poder de coagir, né, coercitivamente, trazer coercitivamente, mas pode pedir ao Poder Judiciário que o faça. Então, claro, se eu for notificado, eu vou comparecer. Eu só não poderei comparecer na semana que vem. Já mandei um e-mail para a Câmara dizendo que eu vou pescar. Essa minha saída já está programada há mais de 2 meses, né? Está no teu calendário de eventos? É, o calendário de eventos. Então, eu não poderei estar aí. Se na outra semana ou nas outras, se quiserem me ouvir, eu irei lá. Agora, veja, de acordo com o Código de Processo, tanto penal quanto civil, a opinião pessoal não pode ser tomada como depoimento. Entende? Tu tem que conhecer o fato e falar sobre o fato. O que eu falei aqui na rádio? Eu emiti, por ser advogado, por estar na lida no direito público, eu manifestei ante uma pergunta tua, né, que não viu o dolo. Então é uma interpretação jurídica que eu dei por ser advogado. Claro. Certo? Agora, isto é opinião pessoal. Tanto é verdade que essa minha opinião pessoal foi colocada, inclusive, na defesa do Paulo. E a comissão nem a aceitou, né? A rechaçou e deu continuidade, né, ao processo. Ao procedimento, no caso, né? Processo é só no fórum. Veja, eu vou lá, vou depor, mas eu vou dar uma opinião pessoal, um parecer jurídico. E eu, quando eu faço, eu emito um parecer, eu não faço sem embasamento, Adriano. Eu tenho várias, inúmeras até, decisões, jurisprudência, ensinamentos doutrinários de grandes constitucionalistas, né, que dizem o mesmo que eu acabei de dizer, né? E eu tenho isso. Se isso servir de subsídio para a comissão, tudo bem. Não sei se a comissão também vai aceitar essa minha opinião pessoal, né?
está neles. Eu vou lá e vou me colocar à disposição para esclarecer o que eles pretenderem. Agora, se fosse no fórum, essa opinião pessoal não teria valor, né? Ela poderia ter valor, assim, eu fazer um parecer e trazer esse parecer como subsídio de defesa. Não sei como eles vão encarar, o que vai fazer, se eu vou ser contraditado ou não. Não sei. Porque por isso, ó, veja, a pessoa que faz, que traz a notícia, que faz a representação para abrir o processo, ela figura como órgão de acusação praticamente. Então ela poderia estar lá até contraditando, né? Poderia participar, né? Tem interesse. Foi ela que apresentou. Ali não há um órgão, por exemplo, de defesa da comunidade, né? Existe a comissão e a defesa. Não tem, vamos dizer assim, um promotor, no caso, né? Ou um ombudsman, né? Que estivesse defendendo a comunidade. Então, não sei se a própria comissão vai aceitar ou não o meu depoimento, né? O depoimento do Dr. Rui. Veja, quando aconteceu a ciclofaixa, eu estava na praia. Eu não vi instalação, não vi nada, né? Eu li. Quando eu tinha acesso à internet, eu lia no Facebook, né? Nas redes sociais. Mas eu não estive aqui quando foi instalado. Então eu não participei diretamente de nada. Só emiti uma opinião. Vamos ver, André, o que vai acontecer. Muito bem, Lau. Agora vamos mudar de assunto. Agora são 11h46 para quem ouve a gente ao vivo pela RPM Rádio. Prefeitura de Harmonia cria incentivo para empresas que queiram se instalar na cidade. Na verdade, isso é uma iniciativa que todas as prefeituras deveriam tomar. Eu tenho como exemplo o caso da Capesberg, né, que hoje está implantada em Tupandi. Ela só não está em Salvador do Sul porque o município não deu os mesmos incentivos que o ex-prefeito Hilário Jungs na época deu. E hoje é uma das maiores empresas do Rio Grande do Sul e com sede em Tupandi, né? Certo. Veja, Adriano, o município pequeno, quando está pretendendo o desenvolvimento, a primeira coisa que ele tem que pensar na infraestrutura, né? É estabelecer a zona urbana, a zona de desenvolvimento, né? A zona rural, estabelecer se não um plano diretor, a exemplo dos municípios de mais de 50 mil habitantes, mas um pequeno plano de desenvolvimento, um plano viário, né? E também uma área industrial. Nós tivemos casos aí de pequenos municípios que o pessoal está reclamando que colocam empresas dentro da área urbana, quando essas empresas podem poluir ou são poluentes. Eu já ouvi reclamação nesse sentido. Então tu tem que ter primeiro essa infraestrutura. Depois que tu teve essa infraestrutura, oxalá a Harmonia a tenha, né? E aí sim partir para um trabalho de busca, né? Ter uma lei de incentivos industriais, né? Trazer essas empresas, elas não vêm gratuitamente, elas vêm para um lugar e que elas têm facilidade de escoar sua produção, como ruas asfaltadas, estradas boas, tal, água, luz, tal. E também que elas recebam incentivos, isenção de impostos, isenção de SQN na construção, uma série de benefícios. E também vão ver o que ela vai trazer em troca. Ela vai absorver mão de obra daquele município, quantos? Né? Tu tem que ter uma contrapartida em favor do município. Não é só dar, né? Por exemplo, eu cheguei a dizer em São José do Sul que o São José do Sul teria que ser uma cidade onde não houvesse grandes empreendimentos. É uma área muito linda, subindo da serra, ter mais loteamentos urbanos para a população ir morar. Montenegro está saturado.
estão indo para Pareci já está começando a saturar, vão para outros lados. Então fazer esta possibilidade das pessoas morarem bem, né? E a indústria, ela não é compatível com isso. Eu vou te dizer o seguinte, isso eu já disse há muitos anos atrás, a indústria é fonte geradora de problemas sociais. Todos os problemas sociais que hoje nós estamos vivendo, e nós não os tínhamos antes, decorrentes, por exemplo, em grande parte do polo petroquímico. Quanto tempo depois nós vamos ter benesse do polo? Agora, indústrias estão se instalando nas áreas que seriam de terceira geração do polo. Aquelas que o Estado gastou milhões para desapropriar, né? Só agora essas indústrias estão se instalando. Que bom, é no nosso município, tal, né? Mas a nossa dívida com o Cura, por exemplo, cresceu também astronomicamente quando nós só votamos, eu fui vereador na época, o projeto Cura, porque nos foi mostrado, nos foi quase impingido, né, a verdade de que nós teríamos, já em 1982, 120 mil habitantes na cidade. Isso não é uma realidade hoje em todo o nosso município. Quem passou esses pessoal dados? Pessoal do governo do Estado. Certo. O governo do Estado é o responsável. Nós tivemos 3 pessoas do governo do Estado dentro do projeto Cura. Claro. Né? E vieram aqui a Câmara, ela recebia quase todas as sessões de pessoas do governo do Estado pedindo, por amor de Deus, que nós votássemos o projeto Cura, né, que era a busca de um empréstimo para a instalação de uma série de obras, né, como nós estamos vendo aí hoje. Elas existem, né? Inclusive a nossa biblioteca foi construída para, né, essa finalidade, mas está fechada. Mas nós estamos pagando a dívida, né, da obra da biblioteca. E nós chegamos à conclusão, em cima dos dados que eles nos trouxeram, de que realmente nós tínhamos que votar. E se nós tivéssemos 120 mil habitantes em 1982, quantos nós teríamos hoje? Só que acabou. Uma falha clamorosa foi que não se fez, não se buscou. Se buscou, mas não foi tão urgente a ligação asfáltica com o polo. O que acabou? Todas as empresas do polo petroquímico levaram seus funcionários a morar em Canoas, Porto Alegre. Em função da falta do asfaltamento? A falta de ligação asfáltica. Nossa ligação inicial com o polo, ela só veio acontecer bem mais tarde, né? Já o polo funcionando. Ela era através de estrada de chão batido. Inclusive, um trecho de uns 30 metros ficou durante muitos anos sem ser concluído, né? Sim. Mesmo depois do asfaltamento, né? Sim. Aqui, essa aí que passa pelo Pozotec, passa da CRIA aqui, ainda hoje, porque aquilo ali é do Dyer, né? Ele não permite que se asfalte. Aí, meu amigo, nós estamos até hoje pagando a mula roubada. A dívida do Concura é astronômica, né? E veja o seguinte, eles nos asseguraram, isso foi um estelionato, né? Eles nos asseguraram que se as empresas não se instalassem, quem pagaria a dívida do projeto Cura era o governo do Estado como fiador. E realmente o governo do Estado pagou, por muitos anos passou a pagar. De repente disse que não pago mais e começou a descontar do retorno do ICM. E aí, o que tu vai fazer? Devia ter entrado na justiça, não entraram. E é possível entrar ainda? Sempre é possível, porque está no contrato, né? Quer dizer que o governo do Estado na época... Sim, agora não mais, porque agora as indústrias se instalaram nessa área. Certo. Veja, se tu olhares a lei do projeto Cura, ele diz assim, ó, a dívida do projeto Cura será paga com o valor do ICM gerado com as indústrias
que se instalarem em função do polo petroquímico e na área do polo petroquímico. Entende? Na área destinada às indústrias de terceira geração. E elas só vieram se instalar há pouco tempo aqui, né? Essa de filmes foi a primeira, não me lembro o nome da empresa. Hoje tem várias outras, John Deere, tudo isso. Então, hoje nós já temos retorno de ICM dessa área, né, da terceira geração. Muito bem, Laura. Agora a gente muda de assunto, a gente vai para o esporte, né? Hoje é quarta-feira, para quem ouve a gente ao vivo, logicamente. Nós temos aí o jogo do Inter contra a equipe do Emelec, o jogo será realizado às 7h45, lá no Equador, né? E o Inter já está lá em território equatoriano. No Grêmio, o Grêmio espera que a suspensão de Cristiano Rodrigues, novo contratado, seja cancelada. Ele foi punido lá na Itália e agora teria que cumprir 4 jogos de suspensão em competições nacionais. Como é que tu vê isso, Laura? Bem, o que tu tens que olhar é essa ligação, por exemplo, a Confederação Italiana certamente tem a ligação com a FIFA e a FIFA faz essa determinação, né? Então, se isto realmente acontece, né, tem que cumprir, porque tu vê são campeonatos diferentes, campeonatos de nível nosso regional, tudo, mas a longa mão, né, da FIFA chega até aqui. O Grêmio está propondo aí um cancelamento, né, a não aplicação disso. Não sei se leva. A FIFA tem sido muito zarra nesse ponto, né? Ela é dura de dobrar. Eu acho que o rapazinho vai ter que cumprir os 4 jogos aí. Tá certo, Laura. Agora uma notícia aqui nacional. Pesquisa mostra que reprovação a Dilma é maior desde Collor. Sondagem do Datafolha, feita após manifestações no domingo, mostra que 62% reprovam a presidente, que foi uma alta de 18 pontos. É verdade. Veja assim. Tem se colocado que foi um movimento da elite branca, movimento daqueles que não votaram na Dilma, né? Mas veja, Adriano, o voto é uma coisa de consciência que se passa lá na cabine indevassável, né? Sabe, teoricamente devassável. Tu não sabe o meu voto, José Sarney, né? Teu, e eu nem mais sei o meu, porque isso aconteceu lá naquela época, né? Eu já esqueci quem votei. Agora eu posso te dizer, eu votei na Dilma, não votei na Dilma, eu posso dizer o que eu quiser. Antigamente, né, quando era contado manualmente, e quando tu tinha, o fulano vota na sessão tal, e os cabos eleitorais às vezes pegavam, onde é que tu vota em tal lugar? O cara ia conferir se o vereador tinha ou não. Agora, para presidente, para prefeito, candidatos nas majoritárias, tu não tem condições, porque os votos se polarizam, né? Entre dois candidatos. Claro. Então, tu não tem como dizer se o fulano votou no Beltrano e tal, né? Então, isso é bobagem. O que eu quero dizer é que o pessoal, o povo, ele está descontente. E esta foi a manifestação das ruas. Não é pelo impeachment. Eu mesmo disse aqui, acho que não há motivo para impeachment da Dilma. Claro. A exemplo da do Paulo, não há dolo na ajuda dela. No Petrolão, só que ela não era presidente quando aconteceu o Petrolão. Existe um artigo da Constituição que é claro, os fatos que aconteceram antes não podem ser trazidos à baila, ela pode ser investigada, mas não pode ser processada. Entende? Então não é caso para levar o impeachment, esse envolvimento todo de Petrobras. Não, mas ela sabia. Como é que tu vai provar isso? É a palavra do outro, da palavra do outro. Então, eu entendo que não há
motivo determinante. Agora, o descontentamento é muito grande. Esse negócio, volta dos militares, isso é bobagem. Os próprios militares não querem, já deixaram isso bem claro. Né? E esse saudosismo é um saudosismo bobo. Né? Quem passou por isso sabe. Foi funesta essa coisa. Né? Então, eu entendo que a demonstração do dia 15 foi uma demonstração de descontentamento, né? com os aumentos, com o aumento da inflação, com o aumento da energia, com o aumento do transporte, com o aumento do frete, com o aumento com a escassez da água. Hoje nós estamos tolhidos, proibidos de fazer tudo. Tu tem que entrar na tua casa e começar a desligar as lâmpadas, desligar ar-condicionado, isso, aquilo, tal, né? Porque vai encarecer tudo. E isso vai representar profundamente no teu orçamento. E eu acho que em abril ainda poderá ser maior, porque aí nós já temos as contas de água, de luz para pagar. E dá 40%, né? Claro. Isso me preocupa. Muito bem. Eu só tive assim, a felicidade, inclusive, de sentir, eu me manifestei aqui no programa da semana passada, a minha preocupação se o MST saísse para o enfrentamento. Graças a uma série de circunstâncias, né, o MST não saiu para esse enfrentamento. Claro. E aqueles black blocs aí que saíram, eles foram presos antes. Claro. Foram tirados do ar. Então foi uma manifestação altamente pacífica, né? E isto é salutar. Muito bem, Laura, ficamos por aqui com o Estúdio Aberto. Muito obrigado. Um abraço. Até mais com mais uma edição do Estúdio Aberto. Até mais, pessoal.